Olá pessoal, boa noite. Espera aí só um minuto que... Aí. Senão minha Bíblia fica cheia de orelha, aí eu virei errado aqui agora. Agora tá boa. Muito bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como é que funciona essa parte do Evangelho. Eu estou preparando uma aula para fazer no Seminário Teológico de Gramado. Se tudo der certo, eu vou chegar lá e vai dar tudo certo. Se nenhuma estrada mais ruir, chegarei, né? E aí, então, a minha aula é Vida de Cristo. E eu acho muito legal nós fazermos essas junções. Então, eu quero fazer um breve resumo aqui a respeito da história que contam os evangelhos. E depois, então, eu quero pegar uma parte bem específica delas, que tem um pouco a ver com aquilo que nós vimos aqui no momento missionário e todo esse movimento que nós estamos vendo no Estado, né? E por que não no Brasil inteiro, a respeito do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Os judeus, eles tinham o Antigo Testamento, e esse Antigo Testamento, então, ele tinha a promessa de que um dia viria uma figura. Essa figura era chamada, então, de o Messias. E esse Messias, ele viria cumprir, personificar aquilo que Deus havia prometido. Ele viria derrotar os inimigos do seu povo, Israel. Ele viria conduzir o seu povo, Israel, né, a governar sobre todos os povos da terra. E Israel se via como o único povo que o Messias iria privilegiar, vamos dizer assim. Mas, durante todo o Antigo Testamento, se nós lermos ele de forma adequada, Deus deu várias dicas de que Israel não era única e exclusivamente o povo que seria beneficiado com o Messias prometido. Mas a história conduz a gente até o início da história de Jesus narrada nos 4 evangelhos, então, aonde surge Jesus Cristo. Dentro desse contexto da espera do Messias, obrigado, Cris. Mesmo dentro desse contexto da espera do Messias, então, aparece Jesus Cristo e ele anuncia de diversas formas muito claras de que ele é o Messias. Ele diz que ele era a pessoa por meio de quem o reino de Deus se cumpriria de forma personificada. Para isso, ele vinha com um discurso um tanto quanto dissonante, porque ele diz que não apenas seria necessário nascer dentro da nação de Israel, né? Não apenas se tornar um prosélito. O que é um prosélito? É aquele que não havia nascido dentro da nação de Israel, ele se tornava então um judeu. E Jesus disse que não era só isso que era necessário. Jesus dizia que era necessário que as pessoas se arrependessem de seus pecados e crescem nele para então participar desse reino. As pessoas então começaram a seguir Jesus. E aí você pensa, elas estavam seguindo Jesus por causa do discurso dele, e não. Na verdade, o primeiro ano e meio do ministério de Jesus, as multidões iam até Jesus não porque haviam compreendido a sua condição como Messias, mas porque Jesus fazia milagres. Jesus alimentava, Jesus curava, Jesus fazia alguma coisa, então as pessoas procuravam Jesus para quê? Para seu benefício próprio. Então, nesse primeiro ano e meio de Jesus, Jesus teve muitas pessoas indo até ele, porque essas pessoas acabavam tendo um grande benefício para seguir Jesus. Para quê? Para que ali eles pudessem obter algum ganho com isso. Então, Jesus ele começa a ser mais enfático a respeito do reino e mais enfático de que as pessoas estavam procurando apenas para que tivessem seus benefícios, né? Fora isso, Jesus passa a sofrer uma forte oposição dos líderes judeus, que começam a dizer, olha,
Vamos perseguir esse cara é um enganador, esse cara é um endemoniado, esse cara não vem de Deus, ele está se dizendo igual a Deus. E aí Jesus começa a apresentar o coração das pessoas, dizendo: vocês só vêm a mim porque vocês vêm encher a barriga, porque vocês vêm procurar alguma cura. E os líderes judeus fazendo toda essa pressão sobre Jesus. Por que isso acontece? Porque Jesus não se mostrou o Messias que eles esperavam. Jesus não era o Jesus que eles queriam. Porque ao invés de destruir os inimigos de Israel, o que Jesus mandava? Ame seus inimigos. Aí você falou: não, peraí, só um minuto, esse negócio está errado. O reino que Jesus pregava não era exclusivo de Israel, era também aos gentios. E aí os judeus ficavam escandalizados. Jesus falava com samaritanos. Jesus estava acompanhado por mulheres, Marta, Maria, as irmãs de Lázaro, outras mulheres que encontraram com Jesus durante seu ministério. Jesus andava com pecadores e publicanos. E isso Israel disse: não, só um minutinho, está errado esse negócio. Somos nós, o povo eleito. Somos nós que temos que ser beneficiados. O Messias tinha que estar vindo jogando bomba em cima desses caras aí. E agora Jesus vem e manda a gente amar, tem alguma coisa errada com esse negócio. Então tudo isso agora causou certa desconfiança a respeito de: será que esse Jesus é mesmo o Messias? Será que é ele o prometido lá do Antigo Testamento que vai trazer o seu povo à vitória? Até mesmo João Batista teve um momento de questionamento. Se você olhar Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, pode abrir lá. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar um outro? Tem certeza que tu é esse cara? Assim, eu tive certeza quando te batizei, quando entendi que eu não era digno de desatar as tuas sandálias, quando apareceu o Espírito Santo na forma, né, ou como uma pomba, né, e uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado. Mas assim, devo te confessar que eu pensei que a figura messiânica era meio diferente dessa que tu estás se mostrando ser, né? Tanto que a resposta de Jesus é uma confirmação. Ele diz: voltem lá. E aí Jesus fala uma passagem de Isaías dizendo: sim, sou eu. Sou eu. Isso tudo haveria mesmo de acontecer. E aí, quando o ministério de Jesus chega nessa circunstância em que ele está abandonado pela multidão, porque ele não é mais o fazedor de milagres que eles achavam que deveria ser, ele estava agora muito perseguido pelas autoridades judaicas que queriam a sua eliminação, a sua morte, o fim do seu ministério. É nesse contexto, perto do final já do seu ministério, que Jesus começa agora a ensinar a respeito de parábolas. E Jesus, ele é muito sagaz, porque tanto Mateus, a partir da metade do capítulo 24, e Marcos, a partir do capítulo 13, Jesus vai contar as chamadas de parábolas do reino, aonde ele vai explicar de forma parabólica aquilo que é o reino de Deus e como ele vai se manifestar. E Jesus se coloca como o rei, o centro disso tudo. E eu quero te levar agora à conclusão que Jesus mesmo tira a respeito das parábolas do reino. Não é uma parábola aquilo que vamos ler, porque a história que nós vamos ler agora, ela não é exatamente uma parábola, mas ela é uma conclusão ilustrativa, podemos dizer de certa forma alegórica, mas não é uma parábola, a respeito de quem é esse Messias, o que é o seu reino e quem são os participantes desse reino. Então eu quero te convidar a abrir o texto em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Mateus, capítulo 25,
versículo 31. Nós vamos ler até o final do capítulo 25, que é o versículo 46. Todos chegaram ali, então eu vou ler, você acompanha, e diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro e necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, para os justos, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus agora está falando sobre o reino, como ele será no reino, e aí ele vai concluir, Mateus vai trazer essa conclusão a respeito das parábolas do reino de Jesus, exatamente nessas palavras aqui. E isso mostra uma coisa muito clara, que nós precisamos aprender, e nós precisamos ver, e nós precisamos praticar, e tem que ser a nossa forma de conduta. A primeira coisa que Jesus fala é que no reino de Deus não há lugar para o individualismo. Não tem como. Não há lugar para individualismo, porque no individualismo não há a ação minha para com o outro e o outro para comigo. Por isso que é muito complicado nós acharmos que podemos ser bons cristãos sem estarmos presentes em uma comunidade. Porque sem a presença de alguém dentro de uma congregação, o cristianismo não acontece. As boas obras são nulas. Não há o que ser feito. Então nós precisamos colocar o nosso cristianismo em prática, e isso vai fazer parte dentro de uma congregação. É isso que se chama a palavra igreja. A palavra igreja é o coletivo de pessoas, aqueles que são chamados para fora, aqueles que formam uma assembleia, aqueles que formam um grupo de pessoas. Por isso você não pode chamar a Assembleia de Deus de Igreja Assembleia de Deus, porque a palavra Assembleia é a mesma coisa que igreja. Seria chamar Assembleia, Assembleia de Deus, né? Ou Igreja, Igreja de Deus. E você não pode chamar Aliança de Igreja, porque a palavra aliança já dá a ideia de uma comunidade. Então, a compaixão do cristão, ela vai ser expressa em ações, e isso, inclusive, vai demonstrar a nossa filiação. Quer ver? Abra o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 10.
1 João, capítulo 3, versículo 10. Esse é um bom argumento para todo aquele que diz assim, não, todo mundo é filho de Deus. E você diz, não pode. Você pode usar João, capítulo 1, versículo 12, o Evangelho de João, dizendo todos são criaturas de Deus, mas filhos apenas aqueles que colocaram e depositaram a fé no ministério de Cristo. Mas você pode usar também esse texto de 1 João, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então quando alguém diz, não, todo mundo é filho de Deus, só um minutinho, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui e abrir, alguém dizendo que tem filhos do diabo aqui na terra, tá? E João é bem claro nisso, dizendo, desta forma que nós vamos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E ele não está falando aqui de demônios, ele está falando aqui de pessoas que são filhas de Deus e filhos do diabo. E como é que elas são vistas? Pelas suas práticas. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. E quem não é... quem não procede de Deus, qual é a conclusão? Clara e óbvia, procede do diabo. Então não são todos que são filhos de Deus, todos são criaturas divinas, inclusive o diabo o é, mas nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus é necessário aproximar-se dele por meio da sua revelação. No Antigo Testamento era o que ele revelou lá, no Novo Testamento a própria figura messiânica, da qual o Antigo Testamento era apenas uma sombra. Então Mateus ele está nos remetendo agora a Daniel capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Se você puder voltar a sua Bíblia até os profetas, vai lá. Depois de Ezequiel, o profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Essa é a figura com a qual Jesus está se apresentando a todos, dizendo, eu sou sim a personificação daquilo que os profetas falaram a respeito de um reino eterno, a respeito de um reino divino. Eu sou esse que está cumprindo tudo isso. Capítulo 16, 27 do Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo que ele é essa figura messiânica. E olha que interessante que Jesus aqui, ele fala assim, vai se reunir povos de todas as nações e como um pastor, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Mas é legal que depois desse versículo, Jesus não é mais chamado de pastor. O versículo 34, ele é chamado do quê? Que diz aí? O rei. A partir de agora, Jesus ele passa a ser aquele que tem o poder e a autoridade e vai julgar. Nessa época aqui, nós temos que pensar que os reis não é aquela figura, sei lá, aquela figura meio que nula de rei, como nós temos ainda reinados, por exemplo, nós temos o rei da Espanha, nós temos o rei da Suécia, nós temos a família real da Inglaterra, que talvez seja a família real mais famosa por aí, mas na verdade a gente sabe que aquilo ali é só pantomima, né, gente? Eles não governam mesmo, eles não são reis, eles não têm autoridade sobre as suas nações. Mas nessa época aqui, sim, e o que Jesus está falando era compreendido o seguinte: o rei tem toda e absoluta autoridade. Quando ele vem, ele diz é o rei, ninguém mais fala nada. Ninguém pode questionar o rei, ninguém pode colocar o dedo na cara do rei, e ninguém pode dizer não ao rei.
É isso que Jesus está dizendo, essa figura, né? Que é impossível. Por isso que, às vezes, eu fico olhando pessoas dizendo, não, quando eu chegar no céu, eu vou me acertar com Deus, eu vou falar com Ele isso. Eu digo, cara, tu não sabe, não faz a mínima ideia de como é que é o negócio. Tu não faz a mínima ideia, ninguém vai questionar, ninguém vai dizer para o rei o que ele fez, o que ele não fez, porque ou nós saberemos o porquê ele fez, estaremos no reino dele, ou nós estaremos apartados dele, colocados em um lugar diferente, para o qual ele havia reservado para Satanás e os seus anjos. Ninguém vai dar de dedo na cara de Jesus quando chegar no céu. Ninguém vai questionar qualquer coisa que Deus fez. Então agora, Jesus vai falar assim para aqueles que estão à sua direita. E é interessante porque nessa cultura judaica, estar à direita significa ser favorecido por Deus, ou favorecido pela pessoa que estava ali. Por isso que quando quando o último filho de Jacó nasce, e a mulher de Jacó queria colocar o nome de filho da minha dor, porque ela sofreu muito e ela morreu logo depois do parto, ele vai lá e diz, não, Jacó diz, não, esse aí vai ser Benjamim, é o filho da minha direita, o filho da minha destra. Né? Então, ele vai ser o meu favorecido. Então, nesse momento, Jesus está dizendo assim para as ovelhas, aqueles que ficam à direita, e ele vai dizer assim, vocês agora são os benditos de meu Pai. E note que eles não têm nada para apresentar diante de Deus. Eles não têm nada, eles estão ali não por mérito próprio. Eles estão ali porque eles foram tornados filhos de Deus. E como é que nós sabemos que eles foram tornados filhos de Deus? Mesmo sem saber, porque os seus atos foram atos que representavam que eles eram filhos de Deus. O que eles fizeram? Ele diz para eles o seguinte, tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro, me acolheram, necessitei de roupas, me vestiram, estive enfermo, cuidaram de mim, estive preso, vocês me visitaram. E vocês, então foi por terem feito essas coisas que eles foram salvos. Então nós temos que fazer coisa boa, porque daí a coisa boa compra o favor de Deus. Não. Note que ele diz assim, vocês são meus, e a certeza e a convicção de que vocês são meus é justamente porque vocês fizeram essas coisas. Então o cristão, ele não faz boas obras para comprar o favor de Deus. O cristão, ele faz boas obras porque ele já é um filho de Deus, e sendo um filho de Deus, ele expressa o caráter de Deus em todas as ações do seu dia a dia. Então não é, então eu tenho que fazer para contar lá. Deus tem um caderno de anotação eterno, em que ele vai anotando as boas obras, e aí a gente chega lá e é salvo. E aí a gente diz, não é assim. Os salvos recebem um novo coração, recebem o Espírito Santo da promessa, que dá entendimento e sabedoria e nos leva a fazer boas ações, porque já fomos adotados e já somos selados e somos os filhos de Deus. Então Jesus, ele se compadeceu da humanidade. Jesus, Isaías 53, diz que ele veio carregar as nossas transgressões. Então, quando nós olhamos para o próximo e nos compadecemos da sua dor, da sua dificuldade, dos seus problemas, nós estamos apenas refletindo o caráter de Deus para essas pessoas. Não porque somos bons, e não porque com isso vamos conseguir uma poupança espiritual que vai nos dar a salvação, mas porque é a total expressão de quem Cristo é e de quem nós somos em Cristo. Então Jesus se compadeceu da humanidade e nós, como filhos de Deus, devemos fazer o mesmo. Com inúmeros atos de serviço prestados discretamente ao seu semelhante. É isso que eu acho legal. Não é nada para ser anunciado em outdoors, não é nada para ser anunciado no Instagram, não é nada para a gente ficar botando aqui, a igreja das boas obras, olha quantas obras fazemos, olha só quem ajudamos, olha só o que fazemos. Tem problema botar isso? Se você vai fazer isso apenas para mostrar, tem problema. Não, olha como eu sou bom, olha como eu sou um cara legal,
olha como eu fui lá, olha como eu fui ali, olha como eu ajudei lá, como eu ajudei ali. Mas Jesus fala que quem faz essas coisas sequer imagina que estava fazendo. Sequer imagina, por isso eles perguntam surpreso, desculpa, Jesus, que bom que nós, refletimos esse caráter que te identifica, mas só me lembra que quando foi que tu estava em todas essas situações aí e nós te ajudamos. Eles não sabem. Por isso Jesus fala, o que a tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo. Por isso que ele fala, quando for orar, não precisa ficar na esquina orando, porque os judeus fazem isso para ser visto pelos homens. Quando você for orar, ora em secreto no teu quarto, e teu pai em secreto vai te responder. Então não são grandes ações vistas, dizendo, que legal, o mundo vai aplaudir o que esse pessoal está fazendo. O mundo nem sabe o que esse povo está fazendo. E nem mesmo esse povo sabe muito bem o que está fazendo. Ao mesmo tempo, tem o pessoal do lado esquerdo, os bodes. E o pessoal do lado esquerdo agora, que são os desfavorecidos, eles fizeram um pouco caso do clamor que estava ao redor deles. E é engraçado que os primeiros perguntam com dúvida, tá, que legal que a gente te ajudou, mas quando é que foi isso? Esses aqui, eles perguntam como um julgamento, tá, quando é que foi que tu teve enfermo e nós não te ajudamos? Quando é que foi que tu teve necessitado e a gente não te ajudou? Não vimos isso. Esses perguntam com uma forma arrogante, e Jesus diz o seguinte, negligenciar a prática do bem faz com que vocês demonstrem que são filhos do diabo. Só isso. Porque quando vocês deixaram de fazer, vocês se omitiram. E ao omitir-se a fazer o bem, mostra que vocês não são filhos de Deus. É a prática, é a ação. E essa galera do lado aqui foi punida. Mas sabe por que foi punida? Porque deixou escapar todas as oportunidades de serem misericordiosos. Deixou de lado todo momento importante de demonstrar misericórdia, graça e amor aos seus semelhantes. E ao fazer isso, mostraram simplesmente o caráter deles mesmos. Por isso, voltamos ao início que eu disse que no reino de Deus não há lugar para individualismo. Eu não posso rir quando as pessoas ao meu redor estão chorando. Eu não posso ficar feliz quando as pessoas ao meu redor estão tristes. Eu não posso achar que eu estou sendo somente eu abençoado, quando todos ao meu redor não estão sendo. E é aí que entra tudo aquilo que nós estamos nos movendo. E aí talvez você pergunte, tá, então o que a gente tem que fazer para alimentar Jesus? O que nós temos que fazer para vestir Jesus? O que nós temos que fazer para dar de beber para Jesus? Como é que nós temos que fazer para acolher Jesus? E eu vou dizer que se você está na tua casa e de repente você separa uma única e exclusiva lata de sardinha e coloca em uma sacola, e você envia, por exemplo, para nós aqui na semana passada estávamos pedindo sardinha, você está fazendo isso. Porque aquela latinha de sardinha vai se juntar a muitas outras latas de sardinha que serão separadas aqui. E alguém vai estar aqui recebendo um monte de lata de sardinha e colocando no lugar a lata de sardinha, no outro lugar o absorvente, no outro lugar a cesta básica, no outro lugar separando toalha, e aquele ali também está fazendo uma boa obra. E aí alguém vai pegar aquelas latas de sardinha que chegaram e colocar em uma caixa, dentro de um carro, caminhão, caminhonete, bicicleta, seja o que for, e vai levar isso até alguém que está necessitado disso. E esse transportador também fez uma boa atitude. E ele vai levar um monte de coisa que um monte de gente do nada, de repente, diz, eu podia comprar uma escova de dente e mandar. Sim, pode. E aí chega lá e alguém está recebendo aquilo, e alguém está separando aquilo, e alguém está entregando aquilo.
E talvez alguém vai dizer, eu não tenho muito com o que doar, eu não tenho muito recurso, eu não tenho nada, mas eu tenho 2 braços bons e 2 pernas boas. Quem sabe eu posso me envolver e pegar uma carona com alguém que está descendo lá e ir lá limpar uma casa. Posso não fazer muita coisa, como me disseram, olha, eu não sei se eu tenho vigor para ficar rastelando e com enxada o dia inteiro, mas eu posso ajudar no que for preciso, numa logística, em alguma... Vem, vamos embora. Né? Então, a questão não é medir, o que foi feito. A questão é apenas se compadecer do outro e ajudar com o mínimo. Por isso que Jesus, quando está olhando as pessoas colocar dinheiro no gasofilácio do templo, ele olha para os discípulos e diz assim, estão vendo aquela senhorinha ali? E ninguém notou. E ela colocou 2 moedinhas no gasofilácio. E vinham os ricos e derramavam caixas de moeda, porque naquela época não existia Pix, né? Naquela época tu transportava, então vinha jumento, vinha camelo carregado de moeda. E os caras chegavam lá e faziam questão, porque o gasofilácio eles eram de bronze, eles eram como funis de bronze, as moedas eram colocadas e entravam nas laterais e alguém depois pegava aquele dinheiro todo colocado. Então aquilo fazia um barulhão. Imagina um monte de moeda de prata e ouro caindo num cobre. Então era aquele barulhão e o cara dizia, olha como eu sou bom, né? Toda aquela moedama caindo. E Jesus disse, está vendo aquela senhorinha ali? Ela colocou 2 moedinhas. Talvez nem fez barulho se alguém estava no gasofilácio ao lado, porque eram vários cones, né? Colocando bastante dinheiro, ninguém ia ouvir aquelas 2 pequenas moedas tilintando. E Jesus diz, aquela ali deu mais do que todo mundo. Talvez eu pergunte, peraí, só um minutinho, aqueles caras estavam carregando o dinheiro dela, então é isso? E aí Jesus diz, não, ela só deu aquelas 2 moedinhas. Mas o que ela deu, realmente está contando. Então talvez você diga assim, eu não posso ajudar muito. Talvez você diga, eu não tenho saúde. Talvez você diga, eu não tenho muita grana. Talvez você diga, eu não tenho horário para lá separar, eu não tenho horário para receber um caminhão chegando, eu não tenho horário. E você diz assim, eu acho que eu não estou ajudando. Mas eu quero te dizer que se você separou uma lata de sardinha, se você separou uma escova de dente, se você separou uma pasta de dente, muito bem, você está no lado direito. Você se compadeceu e você conseguiu ajudar com aquilo que você tem. E isso é importante. Então, quando o Ademir e o Ricardo vieram aqui na frente e disseram que legal que a nossa igreja está movendo, o Rodrigo também falou isso, é isso. E eu quero dizer para você que se você não conseguiu ajudar muito, mas se você já ajudou, se você orou por alguém, você já está ajudando. E você faz parte desse movimento. E você está alimentando, você está acolhendo, você está dando de beber, você está dando de comer para o próprio Jesus Cristo. E Deus é exaltado não em grandes obras grandiosas, Deus é exaltado nos pequenos atos. De pessoas que um dia Jesus vai olhar lá no céu e dizer, muito obrigado por ter me mandado uma lata de sardinha. Você vai dizer, pera, só um minuto. Não lembro de ter mandado lata de sardinha para Jesus. Mas Jesus vai dizer, eu alimentei alguém com aquela lata de sardinha que você separou. O dente de alguém foi escovado com aquela escova que você enviou. Alguém varreu a casa que estava completamente suja com a vassoura que você doou. Isso é importante. Isso é importante. E nós, às vezes, a gente esquece que é para esse reino que nós estamos trabalhando. É para isso que nós estamos vivendo aqui. Tão somente para entrar na necessidade, na dor, na dificuldade de todo aquele que está passando, para que de alguma forma, alguns possam se aproximar de Jesus. Alguns possam vislumbrar o rei desse reino, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Nós precisamos continuar fazendo esses pequenos atos de bondade, porque ainda há tempo. Porque vocês ouviram que eu falei para vocês que do versículo 32 para o versículo 34, a figura de Jesus muda de pastor para rei e não tem mais o que fazer depois do versículo 34. Jesus ainda não voltou. Pessoas ainda podem encontrar-se com ele,
Pessoas ainda podem recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Pessoas podem ter as suas vidas salvas para a eternidade e participarem desse reino que Jesus está oferecendo a todo aquele que se diz seu filho. Então nós temos uma incrível missão. Estamos passando em um momento que talvez, eu não sei, nos meus 45, cara já, né? Nos meus 45 anos de vida, eu nunca vi o Rio Grande do Sul tão apto a escutar a voz de um Salvador. Eu nunca vi o estado do Rio Grande do Sul e pessoas tão prontas para receber em seu coração aquele que vai reconstruir suas vidas. Eu não sei se elas vão ganhar terrenos aqui, eu não sei se elas vão ganhar casas aqui, mas se elas encontrarem Jesus, se entregarem a Ele, João capítulo 14 diz que Ele está indo preparar morada para todos aqueles que confiam nele. E não interessa se a nossa casa aqui vai estar de pé ou não, porque se a nossa casa celestial estiver separada, a gente está tranquilo. Então a gente precisa levar essa boa notícia a todas as pessoas que estão lá. Porque elas perderam tudo agora. Elas fizeram talvez um financiamento para comprar o terreno, fizeram talvez o Minha Casa Minha Vida para construir a sua casa. Foram lá, ontem nós conversando na casa lá, nós estávamos desmontando uma cozinha em que alguém disse, olha, ele não pagou menos de 10 mil nessa cozinha. Só os tampos de granito que a galera teve que carregar. Né? Cadê o Lucas aí? Eu estava carregando em 4. Aí 2 saíram, deixaram nós carregando o granito pesado. Não era uma cozinha barata. Não tinha, era uma casa que tinha ar-condicionado, era uma casa que tinha um monte de coisa, como a minha e a tua. Pensa em como você foi para a loja, pensou a tua casa, fez as medições, pensou cada móvel que ia fazer parte daquilo ali, planejou, né? Móveis planejados, botou a geladeira, fogãozinho, cooktop, né? Planejou para ficar confortável, legal, tinha uma lareirinha, né? No canto lá, que depois o Pedro passou a lava-jato lá, né? A lareirinha no canto para no inverno acender um foguinho, ficar tranquilo ali, lendo um livro, tomando um chá, tomando um café, sei lá eu. Aquilo ali agora não existe mais. A casa está em pé, não tem mais nada lá dentro. Nós deixamos ela sem nada porque não tinha nada o que deixar lá dentro. E aí você pensa, puxa, esse cara perdeu tudo. Pois é, talvez ele perdeu as economias da vida, tudo que ele investiu até agora, com 60 e poucos anos, talvez ele dissesse, agora eu vou aproveitar. E ele não tem mais nada disso. Mas se ele tiver um lar no céu, ele pode dizer, ok, então temporariamente eu vou ter que dar um jeito aqui, mas a minha casa, ela não pode ser levada. Por isso Jesus disse para a gente guardar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem, a traça não leva, a ferrugem não come, ao contrário, a traça não come e a ferrugem não corrói. Isso, obrigado. Porque é isso. Aonde nós vamos investir? Nós precisamos investir nesse reino celestial. Nós precisamos olhar para a dor do outro e agir como podemos. Agir como podemos, mas agir na dor do outro. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o caráter de Deus em nós nos faz olhar para o sofrimento do outro e nos faz dizer, eu estou envolvido aí. Eu estou junto contigo. Eu quero participar desse momento. Então, eu não sei como você tem ajudado. Eu sei que todos nós temos ajudado. E eu quero dizer para nós, todos aqueles que já se envolveram de alguma forma, mínima ou máxima, que isso faz parte do caráter de Deus em nossa vida e é a comprovação de que nós somos seus filhos. E aí, agora, nós vamos lá buscar os outros irmãos que ainda não sabem, mas vão ser nossos irmãos e um dia nos encontraremos no céu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio
de olharmos essas palavras e descobrirmos que temos um reino celestial. Descobrirmos que somos filhos de um Deus que não está alheio ao sofrimento. Pelo contrário, tu tens tantos filhos que a tua forma de fazer parte de tudo isso na vida dessas pessoas também é usar os teus filhos para ir aonde os outros estão sofrendo, aonde os outros estão doloridos, aonde os outros estão necessitados, para que nós levemos o teu caráter lá. E que talvez nós sejamos a resposta para alguém que levantou, olhou para o céu e disse: Deus não te preocupa comigo, e de repente nós estamos lá. E de repente a igreja chega. E de repente alguém diz: olha, alguém separou essa pequena lata de sardinha, essa pequena escova de dente para você. Por quê? Porque Deus está contigo. Porque Deus se preocupa. Porque Deus continua sendo um Deus de amor, de graça e de misericórdia. E tudo isso aqui que foi levado, não importa. Porque nada disso vai para o céu. Mas tu tem uma casa lá. Não vai alagar, não vai ser levada, vai ser confortável e vai ser eterno. Senhor, que nós, igreja, possamos levar essa mensagem a todos aqueles que necessitam. Que possamos nos envolver da forma que podemos e conseguimos. E ao fato de olhar que muitos de nós aqui estão com braços cansados, pernas cansadas. De muitos de nós aqui estão olhando e puxando um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais, abrindo a sua despensa e pegando um óleo, qualquer coisa, Pai. Tudo isso faz parte do teu amor por nós e do nosso amor por ti e pelo próximo, porque somos teus filhos, somos a tua igreja. Que isso seja para nós considerado privilégio. É isso que pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.